Amigos e amigas, vamos apresentar nesse artigo o serviço de construção das estruturas de concreto da tomada d'água da usina de Jupiá. Tecnologia do concreto. Inicialmente deve ser informado que a tecnologia de concreto usada para a concretagem dessas estruturas foi a do concreto gelado, em que parte da água de amassamento foi substituída por gelo em escamas. Essa tecnologia não incluía o resfriamento dos agregados. O lançamento do concreto executado com recursos plenos do concreto gelado foi iniciado na construção da usina de Ilha Solteira. Desenvolvimento do serviço de concreto. Na medida que o concreto da estrutura do vertedouro de fundo de Jupiá chegava ao seu final, foram iniciadas as estruturas do vertedouro de superfície, com 3 comporta-setor, o muro divisório, seguido da tomada d'água, com 16 unidades. Como o contorno da superfície da rocha nessas estruturas era inclinada, não acumulavam água, e o desenvolvimento das primeiras camadas das soleiras prosseguia rapidamente. O progresso dos blocos da tomada d'água seguiu na ordem inversa dos da casa de força. O número de camadas e a velocidade do progresso dos blocos da tomada d'água era maior do que os da casa de força. As duas estruturas acabavam se igualando no decorrer do cumprimento do cronograma. O desenvolvimento das estruturas da área de montagem, dos grupos auxiliares e da barragem de gravidade foi rápida, a menos do bloco da área de montagem, ligado ao poço de drenagem. Vamos descrever a seguir algumas particularidades executivas de cada estrutura. Tomada d'água. As lajes de fundação da tomada d'água até a soleira tiveram rápido desenvolvimento. Eram camadas de concreto massa. As paredes acima da soleira, ao contrário, tiveram um desenvolvimento muito lento. As formas eram de madeira, pois tinham que acompanhar a curvatura da soleira, e a armação era densa. Nas camadas superiores das paredes, acima da curvatura da soleira, foram utilizadas formas de painéis metálicos tipo cantilever, que melhorou a produtividade. Havia um detalhe nas paredes que dificultava sua execução. O projeto introduziu uma área vazia nas juntas das paredes separadoras da tomada d'água. Esta área vazia tinha largura da ordem de 40 centímetros e ocupava grande parte da área da junta entre as paredes e o restante superior da estrutura. A forma do vazio era pregada como uma almofada ou blockout na forma da parede da junta entre os blocos. Foram deixados chumbadores nas faces de uma camada da parede próxima à extremidade montante para a montagem na camada seguinte das vigas de apoio das grades, as chamadas vigas pingo d'água. Devido ao seu formato, essas vigas eram pré-moldadas e pesavam 26 toneladas.
A grua Stotter e Pitt montava essas vigas apoiadas em mísuras metálicas, presas nos chumbadores posicionados previamente, e a camada era concretada com as vigas pingo d'água embutidas. Cada bloco da tomada d'água tinha largura de 30 metros e era constituída por duas entradas, separadas por uma parede mais estreita. Em cada entrada eram montadas 4 vigas pingo d'água, em cotas diferentes, totalizando, portanto, 8 vigas por cada tomada d'água. Como a montagem dessas vigas era uma operação perigosa e lenta, era feita preferencialmente aos domingos, porque a obra nesse dia era mais tranquila. A laje de cobertura da tomada d'água sobre as paredes foi executada com vigas com seção em T invertido, pré-moldadas e justapostas, com peso de 12 toneladas cada uma. No vão entre os T's invertidos foi montada uma armação pré-armada como complemento da armação da laje do teto da tomada d'água. A quantidade de vigas T's e as pré-armações intercaladas nas 16 unidades era muito grande. Foram montados diversos gabaritos para a montagem dessas pré-armações. Esses gabaritos de pré-armações foram localizados no pátio amontante dos trilhos das gruas, para facilidade de transporte e posicionamento. As vigas pré-moldadas do teto eram apoiadas sobre pequenas mísulas concretadas no contorno superior das 3 paredes de cada tomada d'água. Após a concretagem dos vãos entre as vigas T's, foi executada a estrutura superior da tomada d'água, com concreto massa, com paramento de jusante do tipo de barragem de gravidade, e a montante ficavam localizados os vãos ou vazios de alojamento da compota vertical, a parede de montante, a grade e as guias de compota em secadeira. Essas camadas eram de pequena altura, pois eram sustentadas pela laje das vigas T's. Sobre a cota de coroamento da estrutura da tomada d'água, foram montadas as vigas pré-moldadas e a laje de ligação entre elas, constituindo a via rodoviária. Na face montante da tomada d'água, pouco abaixo da cota da via rodoviária, foram concretadas mísulas para alojar lajes pré-moldadas sobre um plano inclinado com função anti-vórtex. Para diminuir a quantidade de comportas para fechar as aberturas da tomada d'água, ao inundar a parte montante da usina, no final da construção, foram concretados arcos fechando todos os vãos da tomada d'água, a partir da 4ª unidade. Havia disponibilidade de apenas 6 conjuntos de vigas e comportas em secadeira, o que correspondia ao fechamento de 3 tomadas d'água. Esses arcos se apoiavam lateralmente em mísulas concretadas
nas paredes da tomada d'água. Os arcos tinham uma seção inclinada em relação à soleira da tomada d'água. Os arcos tinham uma largura de 10 metros, altura de cerca de 16 metros. As paredes dos arcos eram concretadas em 4 camadas e tinham espessura de 60 centímetros. Esses arcos eram inclinados e muito pesados. Para cimbramento de suporte desses arcos, foram montadas estruturas tubulares de grande porte, que escoravam todo o arco a ser concretado de uma vez. O guindaste Stotter e Pitts mudava esse cimbramento de uma tomada d'água para a vizinha em um só movimento. A vista dessa mudança de estrutura tubular, de bloco para bloco, era notável. Infelizmente, não encontramos foto dessa movimentação. Os serviços preparatórios para o represamento do lago, a montante da usina de Jupiá, incluiu a pintura das faces internas das paredes divisórias entre os blocos da tomada d'água com uma tinta impermeabilizante com base. Sobre a estrutura da via de coroamento da tomada d'água, foram concretados pilares para a sustentação da laje de cobertura da casa de força, sobre a qual seria montada a subestação distribuidora de energia gerada pela usina. A execução dessa laje de cobertura da casa de força será comentada adiante na apresentação da execução da estrutura da área de montagem. Devido à sua extensão, esse artigo será continuado no próximo, a ser editado na próxima semana. Caso os amigos tenham tido alguma dúvida sobre os assuntos apresentados, façam suas perguntas, responderei com prazer. Deixem seu like.